Este é o terceiro vídeo dessa minha autocrítica da direita. No primeiro vídeo, eu falei de como ideologias contrárias ao conservadorismo se infiltraram e corromperam o movimento. No segundo vídeo, eu falei de como a direita na política é completamente contraintuitiva e acaba fazendo parte do jogo da esquerda. Nesse vídeo, eu falarei do resultado dessas duas coisas, que são os conservadores que nada conservam. Quantas vezes você já ouviu a frase "eu sou moralmente contra, mas"? Não é muito difícil de você ouvir essa pérola de alguém que provavelmente se encontra no centro do espectro político, mas você também não se impressionaria da quantidade de pessoas que se dizem conservadores que adotam esse mantra do viva e deixe viver. De que você pode fazer absolutamente o que você quiser dentro de quatro paredes desde que não incomode ninguém. E se você acha que isso é algo que um liberal diria, é porque você está absolutamente correto. Eu apelidei essas pessoas que cedem em seus valores de cornos morais. Um corno moral seria alguém que ignora ou sobrepõe algum outro valor acima de seus próprios valores morais. Eu ouço muito isso de pessoas de centro-direita, ou dos ditos liberais conservadores e libertários conservadores. Pessoas como essas provavelmente irão te dizer que não deveríamos lutar contra as drogas ou pornografia, entre outras degenerações, em nome da liberdade ou do livre mercado ou de alguma outra coisa idiota como essa. Eles provavelmente irão se blindar atrás dessa balela de ser moralmente contra as drogas, mas não podemos proibi-las por qualquer motivo. Existem aqueles que até mesmo dizem que deveríamos parar de tentar empurrar nossa moralidade e religião acima da sociedade por causa da liberdade. Deveríamos até mesmo parar de agir como uma sociedade e virarmos individualistas. Deveríamos nos preocupar com coisas mais importantes como economia, ao invés de ficar dando de moralista. Existem até aqueles que dizem que o conservadorismo não tem nada a ver com ser fiscal de cu alheio. Mas eu lhe pergunto, o que diabos estamos conservando então? Se não é a moral, ou a religião, ou a civilização, então o que deveríamos defender? Impostos baixos? O fato do Ocidente estar uma merda do jeito que está é justamente porque seus guardiões, os ditos conservadores, falharam em conservar qualquer coisa. E os cornos morais são os principais culpados disso. Afinal, como você espera vencer a tal guerra cultural se você não a luta seriamente e cede em tudo aquilo que a esquerda demanda? Você percebe que muitos conservadores atualmente dizem exatamente as coisas que os liberais e esquerdistas diziam décadas atrás. Eles não só falharam em impedir a esquerda de empurrar a janela de Overton, mas eles se deixaram levar junto com ela, abraçando as pautas de esquerdistas de décadas atrás, como uma alternativa mais moderada ao radicalismo do progressismo atual. Essa imagem do liberal conservador é de alguém cujo filho está se matando de overdose com drogas pesadas e a filha abre as pernas para qualquer homem num raio de 10 quilômetros e sua civilização está sendo lentamente destruída por vermes socialistas. Mas, pelo menos ele é um individualista que vive em um país de economia livre, não é mesmo? O melhor exemplo de um corno moral brasileiro é o nosso autista ANCAP favorito, o Paulo Cogos, um sujeito que é conservador demais para ser libertário, mas libertário demais para ser conservador. Ele já fez diversas defesas da liberação de drogas, entre outras nojeiras, em nome da defesa da propriedade privada. Mas um vídeo que ele fez sobre a Netflix e o Porta dos Fundos, sobre aquele especial de Natal blasfemo, que mostra a cornice moral dele. Ele defendeu a Netflix, porque a propriedade privada é aparentemente mais sagrada que Jesus Cristo. Mas ele também fez uma ridícula afirmação que as megas corporações, entre elas a Netflix, não são o problema, e sim o Estado. Vamos ignorar o fato de que todas as megacorporações, banqueiros e multibilionários são todos esquerdistas que apoiam a agenda progressista e globalista. Mas veja o que ele diz: o inimigo é o Estado. Quer dizer, ao invés de pressionar para remover essa merda blasfema e subversiva, como qualquer conservador cristão defenderia, ele prefere defender isso porque ele não quer que o Estado proíba coisas. Ele argumenta que se censurarmos coisas blasfemas, isso justifica a esquerda de censurar cristãos. O que foi exatamente o mesmo argumento que os falsos conservadores americanos, como Ben Shapiro, deram para defender a hora da historinha da drag queen. Que se você proibir um homem adulto, alguns molestadores, de ler histórias sobre ideologia de gênero
enquanto estão vestidos em drag, é o mesmo que proibir um cristão de ler a Bíblia. Mas o que diabos essas pessoas estão conservando? Nada! Vamos usar como exemplo a questão do aborto. Um monte de isentões de direita querem pagar de moderados e defender a liberação do aborto, dizendo que eles reconhecem que matar bebês é errado. Mas deveríamos permitir mesmo assim. É em momentos como esse que os ideais do liberalismo e do iluminismo se revelam nos ditos falsos conservadores. Porque tanto o liberalismo quanto o iluminismo são baseados no ateísmo materialista e no relativismo moral. O liberaloide e esquerdista pelo menos têm a decência, ou melhor, a indecência, de admitir que eles não sabem dizer se infanticídio é certo ou errado. Então deixa cada um fazer o que quiser. O falso conservador não tem esse privilégio, já que ele se diz defender os valores da moral, entre aspas, judaico-cristã, ao ceder em coisas como aborto, drogas, prostituição, imigração, pornografia, entre outras. A máscara cai e o corno moral revela quem ele realmente é e quais seus valores e prioridades realmente são. Eu acho que esse tipo de direitista tem a dificuldade de entender que o conservadorismo tem um caráter autoritário. Nós defendemos a ordem e não o caos. Nós entendemos que o preço de se viver em civilização é a eterna luta contra a barbárie. Agora, isso é um absurdo para os olhos de um liberal, logo dos falsos conservadores também. Mas é simples. Se você para de defender os seus próprios valores e dá liberdade para os seus inimigos subverterem a sua sociedade, você irá perder sua civilização. Se estamos em uma guerra cultural, como você espera ganhá-la se ninguém luta e você abre os portões para seus inimigos? Entende por que as coisas estão tão ruins quanto estão hoje? E se você disser que isso é exatamente o que a esquerda está fazendo conosco, você está absolutamente correto. Porque a esquerda está jogando para ganhar, enquanto a direita acha que vamos ganhar argumentando e debatendo ideias, ao invés de destruir nossos inimigos. É como se você entrasse em uma luta onde você está com luvas de boxe e seu oponente está armado com uma minigun. Depois não reclame que está perdendo a luta. Se o objetivo do conservadorismo é salvaguardar a cristandade ocidental, então jamais deveríamos permitir que ideologias subversivas se infiltrem e comecem a corromper e degenerar a sociedade, mesmo que isso requeira um certo nível de autoritarismo, tanto estatal quanto também moral. Use isso como exemplo. O dever mínimo que uma civilização precisa ter é de passá-la para as próximas gerações, não é mesmo? Logo, qualquer ideologia ou doutrina antinatalista deve ser tratada como uma ameaça existencial e precisa ser destruída o quanto antes. Mas aí você vê uma legião de falsos conservadores e falsos católicos que defendem o uso de preservativos, que dizem que o feminismo é uma coisa boa e que só a terceira onda que é ruim, que devemos liberar o aborto porque meu corpo, minhas regras, ou até mesmo defende medidas malthusianas de controle populacional porque tem muita gente no mundo. O falso conservador é aquele que muda com o tempo e sempre adere às doutrinas da esquerda de algumas décadas atrás. Seus valores se adaptam e dobram à modernidade, e não o contrário. Enquanto o conservador de verdade é aquele cujas raízes estão há milênios atrás, muito antes do paradigma de esquerda e direita da Revolução Francesa. Esse é o conservadorismo que você encontrará neste canal. Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre, Brasília Derenda Est e viva Cristo Rei!